Oi, tudo bem? Meu nome é Sara Guzella. Eu sou uma autora de fantasia cristã e ficção científica e nesse vídeo eu vim indicar para você as minhas ficções cristãs preferidas. Eu tenho um outro vídeo aqui do canal onde eu falo sobre o que é a ficção cristã. Eu conto um pouquinho da minha trajetória. E se você pegou esse vídeo andando, eu vou explicar aqui para você o que é a ficção cristã, primeiramente. A ficção cristã é um subgênero literário onde nós temos obras de ficção escritas por autores cristãos e que carregam ali dentro daquela história simbologias bíblicas, sejam elas explícitas ou implícitas, valores e princípios da fé cristã. Então, não, a ficção cristã não é só para quem é cristão, porque o objetivo dela não é de pregar ou converter, mas sim de trazer ali uma história com princípios da fé daquele que escreve. A ficção cristã é um gênero muito vasto. E claro, a gente pode ter ali literaturas focadas específicas para o público cristão, e literaturas também onde o cristianismo na obra ele é mais implícito. Ele está ali através de alguns diálogos, através de algumas simbologias. Talvez quem é cristão, se pegar e ler, entende, e quem não é cristão, às vezes passa despercebido. O meu contato com a ficção cristã é levemente recente, porque eu sempre amei as Crônicas de Nárnia, vamos dar esse exemplo. Mas na época eu não sabia que as Crônicas de Nárnia era uma ficção cristã, no caso, uma fantasia cristã. Então, apesar de eu já ler as Crônicas de Nárnia há muitos anos, eu só fui compreender realmente o que era ficção cristã há uns 4 anos atrás, quando eu li um livro, que eu acho que já pode ser minha primeira indicação, vou colocar a fotinha dele aqui, que chama Se Eu Pudesse Contar as Estrelas. Se Eu Pudesse Contar as Estrelas é uma fantasia nacional e é uma fantasia cristã. Então, lá em 2019, mais ou menos, eu tive esse primeiro contato com essa história. E aí foi aberto para mim todo esse mundo da ficção cristã e especialmente da ficção cristã nacional, porque nós temos muitas obras de ficção cristã no nosso país, de verdade. Então, desde 2019, né, vamos falar assim, desde 2019, 2020, que eu comecei a ler ficção cristã, eu entendi também que as minhas histórias eram ficção cristã. As histórias que eu sonhava em escrever, os rascunhos, eu sabia que eu queria falar da minha fé de alguma forma, mas eu não sabia exatamente como fazer isso. E foi tendo esse contato com a ficção cristã que eu descobri que, na verdade, as histórias que eu queria escrever eram, de fato, ficção cristã. Então, hoje, eu vim trazer para vocês algumas indicações dos meus livros de ficção cristã preferidos. Como eu disse, nós temos muita ficção cristã somente no nosso país, e sem contar de fora, muita mesmo. Só que eu ainda não conheço, nem li todas, e das que eu li, eu tenho ali as que eu realmente gostei e que realmente me tocaram. Então, eu vou trazer aqui para vocês a minha própria seleção da Sara de ficção cristã, tá? Então, para começar, eu quero indicar para vocês este livro aqui, que é Uma Voz ao Vento. Ele é um romance histórico cristão. Então, ele é uma ficção histórica. Gente, esse é um dos livros mais sensacionais que eu já li em toda a minha vida. Nossa, eu sou completamente apaixonada por esse livro. E o que acontece? Eu, Sara, não sou fã de romance. Eu sou a pessoa da fantasia, da ficção científica. Só que esse livro, na minha opinião, ele é a melhor ficção cristã que eu já li na minha vida. Porque ele me transformou, literalmente. E eu acredito que a ficção cristã ela tem esse objetivo, assim, de trazer algo para a vida do leitor que a pessoa não tinha antes de ler. E esse livro aqui trouxe um buraco no meu coração. Ele é um livro sensacional, gente. Ele é um romance. Então ele conta a história da Radassa, que é uma judia. E o pai dela, como eu disse, é uma ficção, a história. O pai dela na história, ele foi ressuscitado por Jesus. Então a história se passa mais ou menos 30 anos depois que Jesus ressuscitou e ascendeu aos céus. E a Radassa, ela é uma escrava judia e ela tem um pai que
foi literalmente ressuscitado por Cristo, que viu Jesus e o pai e a mãe, eles são apaixonados por Jesus, eles dão a vida deles realmente por isso, só que ela nunca viu nada disso, ela não viu Jesus, ela não viu nada daquilo, é a fé dos pais dela. Até que acontece uma tragédia, não é spoiler, porque é no começo do livro, todo mundo morre, os pais dela morrem no ataque a Jerusalém, que Jerusalém é sitiada, e aí Radassa é levada como escrava para Roma. E aí em Roma ela começa a trabalhar na casa de uma família muito rica, e lá ela conhece o Marcos, que é tipo o patrão dela. E o Marcos não é cristão, ele é completamente depravado, assim, doido, e aí eles se apaixonam. E eles se apaixonam. E é maravilhoso. Mas assim, não é só isso, entendeu? O romance deles, eu realmente sou apaixonada. Eu acho que a forma que a autora desenvolveu o romance nessa história é, para todo sempre, o meu modelo de romance. No sentido assim, o amor deles nesse livro, eu nunca senti isso sobre nenhum outro livro de romance. O amor deles nesse livro é tão palpável e é tão real que a sensação que eu tinha era que eu tava lendo um relato de um casal que realmente existiu. Tipo, Radassa e Marcos, eles têm que ter existido, porque a forma que a autora desenvolveu a química deles, seu relacionamento, eu acho, é o meu romance preferido da Francine Rivers e é o meu romance preferido da vida. E olha que eu não sou muito fã de romance, mas esse aqui, meus queridos, é maravilhoso. Então, um romance maravilhoso. O cristianismo na história é sensacional. Se você quer escrever ficção cristã e você fica pensando, meu Deus, como que eu consigo colocar o cristianismo na minha história de uma forma que é natural, de uma forma que é coerente com a história e com os personagens, e de uma forma que é verdadeira, sabe? Que traz essa verdade mesmo? Esse livro. A forma que a autora colocou cada uma das coisas nesse livro não me pareceu forçada, não me pareceu crentez, literalmente quebrantou meu coração, sabe? Eu terminei esse livro, falando de verdade, eu terminei esse livro, eu chorei. Eu escrevi uma carta para Deus, eu falei assim, Deus, eu não te amo o suficiente. É maravilhoso. Então, fica aí minha primeira indicação. Quer começar na ficção cristã, quer se apaixonar completamente, gosta de romance, leia Uma Voz ao Vento. Vamos agora então para fantasia. Eu trouxe 2 livros que são, eu acho que são um dos meus livros preferidos de fantasia nacional. Os 2 são nacionais, tá? Detalhe, Uma Voz ao Vento é americano, mas esses 2 que eu vou mostrar agora são nacionais. E o primeiro é O Sétimo Continente, da Thaís Ferreira, maravilhosa. Gente, é um livro nacional. Ele é uma fantasia que se passa em Vila Velha. E eu amei tanto isso no livro, porque eu já morei no Espírito Santo. E eu amo quando todas as histórias, tipo, de fantasia se passam em Londres e lugares que talvez a gente não conheça. Mas esse livro se passa no nosso país, numa cidade que eu morei, sabe? E ele é sensacional. Ele é uma fantasia... não é infanto-juvenil, mas ele é bem leve. Ele tem bem uma pegada de Harry Potter, assim. Ele conta a história do Jonas. O Jonas, ele vive sem o pai, ele vive com a mãe no Espírito Santo. E aí, o pai dele só vai visitar ele uma vez por ano, eles têm um relacionamento bem conturbado. E aí, um ano o pai dele não aparece. E aí passa mais de um ano, eu acho, que ele não tem notícias do pai dele. E aí, nisso, esse sumiço do pai dele acaba levando ele a conhecer um outro continente oculto que existe na Terra. E nesse continente, a sensação é que eles pararam no tempo. É como se fosse um continente que acredita não ter sido manchado pelo pecado. Eles pensam que todo o resto da Terra é a Terra caída, mas nós somos a nova Terra. Aqui o pecado não chegou, aqui nós somos os humanos que se manterão puros, etc. Só que isso não é muita verdade. É sensacional a forma como a Thaís construiu a fantasia cristã, porque é uma fantasia, né, nesse livro, como ela fez a fé cristã mesmo, se alinhar junto com a magia, com a fantasia da história. Porque, um detalhe, a fantasia cristã, muitas das vezes, a gente vai falar sobre isso nas minhas próximas 2 indicações, na fantasia, o cristianismo, ele é mostrado através de metáforas. Então, nós geralmente não vamos encontrar ali Deus, Jesus, os nomes, né? A gente vai encontrar ali uma outra divindade que simboliza e representa as verdades do cristianismo. Nesse livro aqui, como ele se passa no mundo real,
ele consegue mesclar isso muito bem, a fantasia com, de fato, o cristianismo, da forma que a gente conhece. Muito bom, muito bom, muito bom. Indico aí. Próximo livro é A Sereia Sem Dons, da Cristina Bonfim, que é uma amiga minha. E esse livro, gente, ele é muito legal, porque ele é uma releitura da história da Rainha Esther. Exatamente. Ele conta a história da Admete, que é uma princesa dos mares, e o povo dela, ela é uma sereia, né? O povo dela de sereias, eles são constantemente caçados e mortos pelo reino dos humanos. E aí, para salvar o povo dela, ela tem que ir para a terra e se casar com o rei dos humanos. Mais ou menos essa história, ele é bem romance, mas ele é uma fantasia muito legal. Ele, como eu disse, ele é uma releitura. Então ele traz aí muitas referências bíblicas da história mesmo de Esther. E ele foi um livro que me fez me apaixonar por releituras e descobrir realmente o potencial das releituras na ficção cristã. A gente pegar histórias bíblicas e reimaginar elas. Pegar essas histórias como fonte, como inspiração para criar ali algo completamente novo, mas que carrega o mesmo coração e a mesma mensagem. Então esse livro ele é lindo, gente. Eu sou especialmente fã do relacionamento da personagem principal com o irmão dela. Foi algo que me tocou profundamente. Eu terminei o livro assim, chorando, chorando. Para mim, o grande ápice desse livro é realmente a história da personagem principal com o irmão. Não vou dar spoilers, mas foi o que mais me tocou. E fica aí essa indicação. Minha próxima indicação é Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, que é do C.S. Lewis. Então, esse livro aqui já veio lá da Inglaterra, porque C.S. Lewis era britânico, irlandês, na verdade. E esse livro, ele é talvez para quem quer começar com a ficção cristã, porque ele é um livro muito... Não, na verdade ele não é leve, mas ele é rápido, vamos dizer assim. Ele é curto, ele é bem direto. E qual que é a história desse livro, gente? Sensacional. Na minha opinião, até esse momento, e eu amo as Crônicas de Nárnia, esse é o melhor livro que eu já li de C.S. Lewis. Por quê? Esse livro, ele conta, são cartas, ele é feito através de cartas, e ele conta ali a história de um diabo sênior, dando sugestões para o diabo aprendiz dele, sobre como conquistar a mente do seu paciente, a mente do humano que ele fica ali atormentando. Então, basicamente, através de cartas, o diabo mais velho vai sugerindo várias ações, várias coisas que o diabo aprendiz pode fazer para conquistar o coração do humano. E, gente, esse livro é sensacional porque ele é revelação purinha. Nossa, é sensacional. Ele é um livro que edifica sua fé de uma forma gigantesca. Ele abre os seus olhos, ele escancara os seus olhos para a batalha espiritual que acontece à nossa volta. Tudo isso aqui não tem como, foi revelação realmente do C.S. Lewis, assim, do relacionamento dele com Deus, do cultivar diário mesmo, da jornada dele de fé, com certeza. Isso aqui é só um reflexo, eu acredito, do que ele viveu com o Senhor. E ele é um livro que abre os nossos olhos, que edifica o nosso espírito, que nos torna completamente alertas, dá uns tapas na cara, assim. E ele é uma história também. Isso é o mais legal, porque através de cada carta a gente vai descobrindo um pouco mais sobre esse paciente que está sendo atormentado. Então a gente acompanha a conversão dele, o demônio mais velho brigando com o mais novo porque deixou ele se converter. A gente acompanha todas as dificuldades do relacionamento dele com a mãe. A gente vê ele se apaixonando. A gente vê ele lutando na guerra. É lindo, é lindo. A gente termina o livro. Tô até emocionada. A gente termina o livro realmente com a nossa vida de fé renovada e ao mesmo tempo completamente apegado por esse personagem tão comum e simples da Inglaterra. Então, fica aí a minha indicação. Esse livro é sensacional. É uma boa introdução para a ficção cristã e vai mudar a sua vida. Agora, a última indicação é do gênero ficção científica. Sim, sim, existe ficção científica cristã e eu escrevi. Os Clãs da Lua, fica aí minha última indicação, é o meu livro. Ele é uma ficção científica com romance, que é uma releitura da história dos israelitas no Egito. Então, aqui na minha história, os humanos foram exilados para fora da Terra porque eles acabaram com o planeta, desonraram a natureza e a gravidade, que é a representação de Deus, expulsou eles do planeta e eles foram morar na Lua.
Na Lua, o tempo passou, eles foram escravizados pelo povo que já vivia lá, que eram os lunares, e a gravidade levantou os seus oráculos, que eram uma espécie de profetas, eram as únicas pessoas que conseguiam ouvir e se comunicar com ela. E foi profetizado então que em 400 anos a Terra estaria curada e a humanidade poderia retornar para viver nela. Então essa história conta sobre a princesa Taluia, que é uma lunar, que se descobre parte muito importante desse cumprimento da promessa e dessa salvação da humanidade. É um romance, gente, muito fofo e é uma aventura, é um livro único. A minha ideia realmente ao escrever esse livro foi fazer aquelas histórias que eu tanto amo, aqueles filmes de aventura de sessão da tarde, sabe? Onde a gente assiste e a gente entra no universo, a gente se empolga com eles. Então ele é realmente uma aventura. Ele, não vou dizer que você não vai sofrer, mas sofre um pouquinho, mas é uma história bem leve e que você lê rápido também. Então fica aí a indicação do meu livro, Os Clãs da Lua. A pré-venda está aberta lá no meu Instagram. Então você pode, meu Instagram tá aqui embaixo, você pode ir lá e garantir o seu, mas tem ele em e-book também. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Comenta aqui embaixo também quais outros livros vocês já leram de ficção cristã, qual é o seu livro preferido de ficção cristã. E eu espero que esse vídeo tenha realmente encorajado você a dar uma chance para a ficção cristã e descobrir esse universo literário maravilhoso que nós temos.